Senhoritas e senhoritos, hominhos e menininhas. Essa daí é uma variada. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Baltresca, com cada vez mais barba, cada vez menos cabelo. E eu estou aqui hoje para mais um Balcast. Fala, galerinha, Rafael Baltresca aqui numa continuação de um papo. Isso. Certo? A gente teve nas últimas semanas aí a Daniela do Lago, que você já conhece. Se você não conhece, clique em algum lugar aqui. Não sei se não... DanielaDolago.com.br, me vê acha aí lá. os últimos Balcasts que você vai Isso, ver. A gente teve um papo muito bom, que ela falou sobre a vida dela, sobre a carreira dela. A gente fala muito, por isso que não coube em um Balcast, a gente precisou de vários outros. Vários. Fala assim, que signo que você é? Eu sou de peixes. Peixes. Pisciana, dia 6 de março. Então, como eu não entendo nada de peixe, de signo... E você qual? Sagitário. Ah, é? Você agora é de novembro? Novembro, 28 de novembro. Daqui a pouco. pouco. Ai, que legal. Vamos ter festa. Vamos ter festa. O que você achou do último Balcast? Eu achei ótimo, eu curti. Nossa, o papo fluiu. O que dá pra melhorar? Pode melhorar? Talvez, eu não sei, depende do feedback do público, né? Por que eu perguntei isso? Por um motivo muito sutil, né? Não sei se vocês perceberam. E eu peguei isso aqui no pulo rápido, aqui agora. Né? A Dani escreveu um livro sobre feedback. Esse aqui, ele é de quando, Dani? É de 2018, agora no meio do ano, foi em junho de 2018. Que legal. Meu terceiro livro, uma ferramenta que foi pautada há mais de 10 anos de pesquisa. Eu sou professora nessa área de gestão de pessoas e o feedback é uma das ferramentas direta, né, assim, que o líder tem que ter. Não só o líder, mas toda e qualquer pessoa. Então, por exemplo, na área de gestão de pessoas são escassas as ferramentas, Rafa. Não são muitas que a gente tem. Eu costumo dizer, se o líder chega para mim e fala assim, Daniela, eu não dou condição de fazer nenhuma. Me dá uma única ferramenta para eu pegar e sair correndo na minha vida. Qual que eu pegaria? Essa. Feedback. Eu sempre fui muito criticado no meio que eu por dar ou por receber? Por dar. Porque eu tenho uma mania de ser muito verdadeiro, Dani. E como machuca as pessoas isso. Então, não, o problema não é ser verdadeiro. O problema é a forma, muitas vezes, que se fala. Então, Dani, vamos falar mais sobre isso. Mas eu vou te contar um caso muito bem específico sobre feedback. Legal. Tem um amigo, não vou citar o nome, senão ele passa a ser meu inimigo, né? Que ele falou assim, Rafa, eu quero que você assista a uma palestra minha, palestrante também. Boa. Fui lá, assisti a palestra dele. Ele falou, ele falou, o que você achou? Aí eu fui bem sincero. Eu falei, olha, eu posso ser sincero na minha opinião. Claro. Ou você prefere que eu seja seu amigo de tapinha nas costas? Ele falou, claro, quero que seja sincero. Eu não acho que eu sou uma pessoa que tem uma boa forma de dar feedback. Porque eu gosto. Por enquanto. Você não deixou ler, né? Exato. Por enquanto. Não, eu vou te dar em mãos. Isso, tá bom. Mas eu vou ler. Por quê? Eu aprendi e eu gosto quando as pessoas são muito diretas comigo. Eu aprendi. Funciona pra você. Pra mim funciona. Então, como funciona pra mim? Rafa, de repente fala o jeito que eu faço com dói. Os eu não sou de robô, entendeu? Eu não sou de metal. Lógico. Claro que dói. Só que eu aprendi já a tomar a porrada, dar uma sacudida e usar o que me interessa falar, e eu vou seguir, usar. claro. E, bicho, o que eu uso? Um feedback bem legal que eu tenho, eu me lembro, com uma amiga nossa que foi com a Leila. Né? Eu não lembro que ano que foi isso, eu tenho que relembrar aqui. Talvez, eu conheço ela, sei lá quantos anos, mas talvez 2015, um pouco antes, talvez. Fui falar com ela, fiz uma entrevista com ela na Rádio Mundial, quando ela começou a fazer e tal. E ela gostou de mim e falou, Rafa, vamos lá, eu quero te conhecer a sua palestra. Aí eu fui lá, tudo feliz, mostrei pra ela, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, olha os meus slides, achando que eu tava detonando. Mas eu tomei uma surra, que você não tem ideia. Eu saí de lá torto, mais torto. Não, porque isso é uma porcaria, isso aqui tá horrível, isso daqui todo mundo já faz, isso aqui é muito clichê. Mas assim, eu saí de lá torto. Mas eu falo que foi a melhor surra que eu tomei na minha vida. Claro. Porque foi uma semana que eu parei, eu mudei tudo, Dani. E quando eu coloquei aquilo no ar, e eu tive um retorno do público diferente, falei, caramba, funcionou, que legal. E eu aprendi a não falar, mas a dar uma desculpa porque nisso. você sabe, né? Explicar, claro, a tendência natural. Então, isso eu aprendi. E aí,
carreira inteira, eu chegava para amigos e falava assim, cara, deixa eu te dar um feedback, que eu acho que isso aqui vai te ajudar. E eu acho que, depois você me fala se estou errado, mas eu gosto de dar o feedback, olha, não gostei disso, esses são os motivos, e olha, eu faria isso, Isso, bom, claro, beleza. Perfeito. Tá bom. E aí esse amigo eu cheguei e falei, olha, quer que seja seu amigo sincero, ou quer que eu fale a Vamos verdade? falar dessa palestra aí, meu bem. E ele falou, não, seja sincero. Nos primeiros 2 minutos, ou menos, 10 segundos, ele falou, não, mas sabe por quê? Eu fiz isso por causa disso. Bom, tá bom. Mas olha, isso aqui não... Não. Mas o cliente tinha me pedido isso. Na 4ª ou 5ª vez, eu desisti. Tá. Eu desisti. Eu falei, não, o resto foi então, muito legal, parabéns. Acabou, E aí lá comecei a repensar, sabe? Até que ponto, né, a pessoa vai ouvir e vai usar, ou até que ponto eu estou gastando meu tempo. Isso. E aí eu começo assim esse nosso papo. É uma super ferramenta, eu acredito que a gente aprende de 2 formas. Ou eu aprendo olhando para dentro e vendo que eu posso melhorar com aquilo, o que é difícil. É uma forma. É difícil. Não porque é impossível, né? Não é impossível. Putz, ontem eu fiz tal coisa, não foi muito legal a resposta. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer de novo. Uma autoanálise, né? Então é legal. É uma Só que tem uma área de sombra. Que quando você olha pra si, igual você falou, né? A gente tem aqui na nossa testa muitas coisas escritas que a gente não consegue ver. E aí, a outra forma que eu acho que é muito mais inteligente de aprender, né? É tentar entender o que o outro está vendo de mim. É isso mesmo. Porque comunicação não é o que eu falo, né? É o que o outro entende. Bom, fato. Eu posso falar maravilhas, mas aí a pergunta é... São tantas perguntas que eu vim aqui pensando sobre isso. Deixa eu fazer a primeira, né? Como que eu me capacito a aprender a receber feedbacks? Boa. Porque antes de saber dar, a gente tem que saber receber, não é? Não adianta nada. Eu não sei receber feedback, eu me machuco, eu nunca vou conseguir dar um feedback bom para alguém. Eu acho que eu não sou capacitado. Como é que eu faço, hein, para aprender a lidar com essa ferramenta tão legal que é aprender a ouvir dos outros? Boa. Então, olha só. Premissa número 1, tá, gente? Feedback. Preciso te interromper. Assim. Já que tá com a caneca do Jô, que já gostou da minha caneca do Jô, vou dar uma de Jô Soares. Porque hoje em dia, eu acho que aprender a lidar com feedback não é mais eu acho que é interessante. Não, é urgente. É urgente, pelo amor de Deus. Redes sociais. Isso mesmo, Facebook, toda hora. Insta. Estão dando porrada na gente o tempo todo, não é? Mesmo, então aí você fala assim, não, eu não recebo feedbacks. Mentira. Todo mundo recebe o tempo recebe. todo. E da vida. Da vida como todo. Você colocou um post, você recebeu uma meia dúzia de comentários, é feedback. No trabalho e tal. E então, quando eu não sei lidar com isso, eu tô perdendo uma super oportunidade de crescer, né? Total. Como é que eu faço? É me capacitar Boa. para aprender a receber feedbacks. Boa. Premissa número 1, gente, uma crítica, tá? Vamos falar disso, da crítica, tá? O feedback, ele é um nome em inglês, aí ele pode ser positivo ou negativo, tá? Então vamos falar do negativo. O negativo, Rafa, uma crítica, é como uma pedrada na sua testa. Chama de feedback. É uma pedrada, sempre será uma pedrada. Já levou uma pedrada na testa? Sempre vai doer. A ferramenta que eu trago é que quem se conhece dói menos. Então, é uma técnica para você receber. Então, sempre dói, tá? É a técnica para você receber, que tem aí no livro também, é a ferramenta dos 3 As, tá? Primeiro, se alguém veio falar com você, ela tá te dando um retorno, um feedback, é porque ela se importa com você, você gerou impacto na vida dela. Então, primeiro A, acolha o que a pessoa tá falando, acolha. Tô falando pra você aceitar, não, hein? Tô falando pra você acolher. Ouça de verdade. Igual quando a Leila comentou contigo. Um beijo pra Leila Navarro. É uma grande amiga. Ela tem um áudio dela aqui no meu celular, que ela acabou de me gravar aqui. E aí, assim, acolha. Porque se a pessoa tá falando com você, igual você falou com o seu amigo, você se importa com ele. Porque se é uma pessoa qualquer que eu não me importo, eu não tô nem aí se ela tá errando, se ela tá acertando. Todo feedback é um ato de amor. Isso. A pessoa, de alguma forma, se importa. Se importa. Você gerou impacto na vida. Olha que louco, que legal. Passo 2, tá? Agradeça. Ou valeu pelo toque. Obrigado, Leila. Valeu, Daniela. Valeu, Rafa. Obrigado. Tá? E o terceiro, que é o crucial, analisa. Procede ou não procede? Como é que eu sei que tá procedendo ali alguma coisa? Você vai fazer uma autoanálise. Igual você fala assim, eu fiquei uma semana analisando, pensando e remoendo o que tem razão, o que procede, o que não procede e tal. E aí, se procede, muda. Se não procede, a jeito que dá, siga a tua vida. Entendeu? E siga a tua vida. Acolha, agradeça e analise.
Procede ou não procede? Esse é o passo número 1. Se a gente entender que quando vem uma pessoa e fala pra gente algo, sei lá, que tá fazendo de errado, é porque a pessoa se importa com você. Até na internet, os haters, entendeu? Ele quer uma atenção sua, você gerou um impacto na vida dele, olha que louco. Não recebe feedback os medianos, só recebe feedback quem é destaque positivo ou negativo. Então, se você quer uma vida de sucesso, se você quer se destacar em alguma coisa, esteja pronto para levar um monte de pedrada. Entendeu? Todo mundo quer fazer sucesso, não é? Junto com esse tal de sucesso vem um monte de pedrada. Rafa, quantas pedradas você leva? Pô, é pra caramba. Como é que eu sei, Daniela, que eu tô fazendo sucesso? Quando as críticas, começam a encher. Porque um monte de gente ao meu redor me critica, fala, eu acho que você não deveria fazer isso. Muda esse tom aqui, usa mais esse exemplo, faça desse jeito. Se você fizesse assim e tal, pô, é da hora, é muito legal. Né? Então, entenda que você gerou impacto. Se a gente entender, olha que legal. Né? Então, que o outro tá querendo me ajudar de alguma forma. Mas, tem uma sutileza no analisar também. Você precisa se conhecer para poder se projetar. Porque senão também a gente só vive na opinião alheia, né? Então, o que todo mundo fala, né? Então, eu vou fazer de certa forma. Eu, por exemplo, levo um monte de pedrada, porque eu falo muito hoje, estou falando das questões das mulheres, eu falo de relacionamento, às vezes dou uns pitacos, eu falo muito de carreira, e aí tem a mulherada no trabalho, a mulher que tem filho, uma série de coisas. Eu tenho as minhas opiniões e sou extremamente criticada por isso. Mas eu tenho um propósito, uma razão de algumas coisas. Então, assim, eu não mudo minha opinião por qualquer coisa. Eu sempre estou aberta a aprender, crescer e avançar. Então, se você está sempre disposto a isso e entender que você está numa grande caminhada e que, a gente acerta pra caramba e erra um monte. E quando erra, a pessoa está dando uma resposta. Quer dizer, e ouvir de várias fontes me parece interessante também. Também. Né? Porque se a mesma opinião vem de grupos, de nichos diferentes, tem coisa. Tem coisa. É aquilo que eu comentei no nosso outro Balcast. Então, os seus pontos fortes e fracos estão tatuados na sua testa aqui, Quando alguém vem e fala aí pra mim, e o outro vem e fala também, fala, isso pode ser um sinal. É difícil pra eu ver, né? Mas é muito fácil do outro enxergar. Então, se alguém tá enxergando e tá colocando isso pra você, poxa, vamos aprender com isso. Essa é uma ferramenta que tá no livro. Quando que é o momento de você pedir feedback? Tem momento? Todo momento. Tem momento. Não, a todo momento. Você não acha que a pessoa que está começando um projeto novo, ouvir muito pode tirá-la do eixo? Não, ou então, não? aí são duas coisas. Por exemplo, eu comecei no trabalho, eu não entreguei nada, não fiz nada. Fala, chefe, me dá um feedback. Fala, cara, vou dar um feedback do quê? Pelo amor de Deus. Você tem que fazer alguma coisa. O lance do feedback, seja positivo ou negativo, ele se dá através da ação. Quanto mais eu fizer, mais parâmetros as pessoas terão para ou me elogiar, fala, Dani, continua por esse caminho que tá da hora, ou para me tacar uma pedrinha, fala, se liga que você tá desviando aqui do caminho. Então vamos entrar num outro ramo bem legal sobre feedback. Eu tenho uma mania que toda vez que eu ponho um site no ar, isso é mania minha, tá? Na minha cabeça. Eu coloco um site novo no ar, eu coloco um post, por exemplo, no Facebook, e escrevo assim, pessoal, seguinte, gincana, tá? Acabei de publicar um site, quem achar erros no site, pode ser erro de português, erro de link, erro de download que não deu, vídeo que não... Qualquer erro, qualquer tipo de erro. Você manda um e-mail, tá? E a pessoa que achar mais erros, eu vou mandar presentes. Tá. Eu faço isso, tá? Bom, jogo isso, espero... Eu não faço isso porque eu gosto de fazer gincana. Claro. Mas é um jeito que eu achei... É o jeito para as pessoas fuçarem e aí conseguir identificar alguma coisa que você não tá quando vendo. Eu faço isso em 2 dias, eu tenho 20 e-mails falando, olha, eu cliquei aqui, não funcionou. Olha, tem um cedilha que tá errado, olha, aqui... Isso, eu pego tudo isso, venho pro meu designer e falo assim, arruma. Né? E eu tenho um presente virtual, que às vezes é um link para alguma coisa e tal. Então, assim, é um jeito de que eu peço feedback e que funciona, né? Aí, mas se você pediu feedback depois que você fez algo, você não pediria um feedback de qualquer coisa. Gente, eu fiz, me dá um feedback. Então, é a dica para a pessoa que está assistindo a gente aí, ouvindo a gente. Então, para você receber feedback, você tem que fazer algo. Não adianta você estar no trabalho, tá parado, não realizou nada, não tem um período, pedir um negócio que não vai rolar. Tá, então vamos lá. Isso você vai ver onde eu quero chegar. Outra coisa que eu fiz algumas vezes já foi na palestra. Falei, ó, pessoal, quem mandar pra mim um feedback honesto, eu devolvo. Putz, doeu tanto.
Doeu. Eu devolvo com um presente. Tá. Tem um livro que eu gosto muito, e eu mostrei o livro, que é esse livro hoje, ele é distribuído em PDF, então eu posso dar para você, só que ele é muito difícil de achar. E eu encontrei. Eu vou passar para você de presente um livro inteiro, se você mandar. Então eu fiz isso, devia ter 200 pessoas na palestra, eu acho que eu recebi uns 80 e-mails, mas detonando. E foi maravilhoso. Rafael, esse slide que você colocou tem muito texto, parece um professor de cursinho falando, mas detonando. E eu achei assim legal. Então assim, eu encontrei algumas formas de tirar o feedback. Isso. Aí a pergunta é, como que eu faço, hein? Porque quando eu peço um feedback, nem sempre a pessoa sabe dar feedback. Porque, Dani, o que você achou? Putz, achei legal, parabéns, viu? Continua com isso. Como é que eu faço para cutucar a pessoa, para ela dar um feedback verdadeiro e não bater nas costas? Então, Porque tem o lado psicológico. Se a pessoa não quer tomar porrada, muitas vezes ela não dá porrada nos outros. Você concorda? Esse é o que a gente precisa, é uma porrada. Tem alguma técnica para... Não, eu peço para a pessoa. O que acontece é o seguinte, Rafa, presta atenção nisso. Nem todo mundo... ele quer realmente falar aquilo para você. O feedback, gente, é um grande presente. E nem todo mundo está disposto a dar um presente pra gente, tá? Então, se todo mundo entendesse também como isso, quem constrói ou destrói não é quem dá o feedback, é quem recebe. Então, se você fala comigo, independente da forma que você fale, se eu usar isso, igual você falou, doeu pra caramba, tal. Aí você vai extraindo. Se eu usar isso para crescer com aquilo, eu estou construindo. Eu também posso usar isso para destruir. Para me destruir, então eu não vou mais ser palestrante. Eu não vou mais fazer o que eu, entendeu? O que eu vim fazer. Então, sempre que todo mundo fala assim, olha, eu vou dar para você um feedback construtivo. Isso é só semântica da palavra, porque quem constrói ou destrói, é quem recebe, tá, gente? Então é você que recebe esse negócio. Então, assim, não existe uma coisa pra eu cutucar o outro. Rafa, ninguém muda o outro. Né? Então você pode pedir. Então você pode pedir para mim, Dani, me dê um feedback sobre o meu trabalho e tal. Eu vou analisar aquela situação, que é o passo 1. Inclusive eu analiso aquela situação. E analiso se realmente eu vou falar com você, se eu não vou falar com você. Nem tudo a gente deve sair pontuando para todo mundo. Se eu me importar de verdade com você e eu observar que aquele erro, que aquele slide, aquele negócio for um grande diferencial, eu vou falar. Agora, de repente, eu não vou falar porque não tá naquele momento. Então, assim, depende, cara. Depende do contexto, depende da situação. Às vezes tem gente que ele vai falar assim pra você e tem pessoas que não vão falar. Então, eu peço feedback, peço pras pessoas das quais eu confio e que eu sei que a pessoa ela tem uma percepção. Eu adoro bater papo com gente que pensa completamente diferente, tá? Vota num partido diferente, tem uma visão de vida diferente. Eu acho a pessoa bem piradona. São os meus colegas, não são meus amigos, porque é duro conviver com um muito diferente, né? Mas eu vira e mexe, eu tenho vários desses amigos que, inclusive, eles vão contra as coisas que eu escrevo. Eles vão contra as coisas as quais eu publico. E é o momento de você repensar o que você fez. Por exemplo, tem um cara, ele é um inglês. Roman Czarnik. O Roman, converso muito com ele pela internet. Ele diz o seguinte, eu ensino muito sobre carreira, sobre futuro, planejar, olhar pra frente. Sabe o que ele fala? Ele fala, isso não funciona. Balela. Ele fala, que imagina, você tem que viver hoje. Só tem hoje. Ele tem razão. Nós só temos o agora. Uma hora pra frente, eu não sei, não existem garantias. Agora, isso não significa eu viver uma vida. Ele fala, não, eu discordo dele, ele discorda de mim, a gente consegue conversar. Eu bato papo e falo, eu acho que isso não tem nada a ver com o que você tá fazendo. É usar um feedback, não como algo que é o preto no branco, não. É usá-lo como uma ferramenta de autoanálise. É um espelho, né? É um espelho. Deixa eu fazer ir para um outro canto, né? Tem duas vertentes, ou deve ter mais, talvez. Mas eu aprendi duas, tá? Uma do feedback e tal do sanduíche. Primeiro, eu vou lá, falo coisas boas à pessoa, maravilha. Olha, você foi muito bem assim. Depois descasco o quiabo, né? E pra terminar, olha, mas você é muito bom nisso. Então isso eu aprendi, em algum, sei lá onde eu vi isso daí, eu aprendi. Aí depois, em algum outro livro que eu li, fala o seguinte, não, isso é uma bobeira, porque quando você termina na parte boa, você tirou a emoção que faz a pessoa repensar nisso, tá? Ela se foca no que ela quer na parte positiva. E aí o método que eu aprendi foi assim. Primeiro chega e você fala
tudo o que você não gosta, que não foi legal. Depois, você dá direito à pessoa falar. Isso. Se justificar, o que Isso, quiser. E depois você termina dando as orientações e não permite que a pessoa faça a tréplica. Ficaria só na réplica, né? Qual que é a sua linha? O que você acha que funciona melhor? Legal. Para o gestor que está assistindo a gente. Boa. Vai dar um feedback. O que fazer? Legal. É por isso que eu recomendo essa minha metodologia. Ela é pautada com várias outras técnicas, outras ferramentas existentes. Então, eu fui ensinando nos últimos 10 anos o que funcionava. Então, tem um pouco, inclusive eu cito no meu livro várias outras ferramentas, como a técnica do sanduíche também, que é uma das mais simples, mas muita gente erra porque esquece um ou outro ingrediente. E aí sai sanduíche azedo por aí, as pessoas não sabem fazer. Por isso que eu coloquei numa receita. E por que, Rafa, eu pus numa receita passo a passo? Eu curto cozinhar também, eu adoro, esse é um hobby que eu tenho. É sério? Talvez uma próxima carreira minha, eu Olha vou seguir só, nessa área, eu tudo bem. adoro isso. E eu adoro ler as receitas. Então, por exemplo, se tem lá sei lá, pra fazer um bolo, tá escrito passo 1, pegue 3 ovos. Passo 2, quebre os ovos. Aí você fala, vá. Sério? Por que essa informação tá lá? Porque o óbvio não existe. Porque provavelmente algum ser humano fez aquele bolo, saiu um bolo com casca. Aí chegou alguém e falou assim, e deu um feedback pra pessoa. Falou, olha, ficou meio duro. Quebra a casca. Muito E aquilo foi a cálcio. salvação pra pessoa. Gente, pega qualquer manual que você tem aí na sua casa de qualquer coisa. As primeiras 5 páginas você quer se matar. Você fala, não é possível que essa informação tá aí. Sei lá. Abra o saco e tire o conteúdo. E aí você fala, que? Falava, ligue na tomada e certifique-se que exista energia. Você falava, tá? Por que essa informação tá lá? O óbvio não existe. Foi por isso que eu pus numa receitinha, gente. Então eu coloquei num passo a passo, tá? Tá aqui, ó. Receita eficaz em 10 passos. 10 passos. 10 passos, gente, tá? Não tem erro. Você vai seguir a minha receitinha pra sair um feedback legal. Então não é nem outro. Nenhum nem outro, é outra, tá? Então, olha só, da mesma forma, por exemplo, se eu dou o meu número de celular pra você me acessar e falar comigo, você tem que discar o número naquela ordem, naquela sequência. Se você inverter um único número, você não me acessa. Comunicação é exatamente dessa forma. Cada pessoa tem um seu número de celular que você tem que acessar, tá? Então, por exemplo, eu passo eu vou fazer um overview, pode ser? Jogo rápido. Na verdade, eu não vou falar todos, porque você precisa comprar o meu livro. Tem que ler. Eu vou dar uma outra dica. Vamos lá, passo 1. Passo 1 é a análise da situação. Você vai analisar a situação. O que pode acontecer se eu falar com o Rafa, com a Daniela? O que pode acontecer se eu não falar com a Daniela? Gente, nem tudo a gente deve sair pontuando todos os erros de todo mundo. Eu erro pra caramba, você erra pra caramba. A gente tem que entender o contexto da situação. Porque senão você vai ser uma pessoa insuportável, ninguém vai ficar com você. Então, na empresa, analisa, fala, tá, isso realmente é uma coisa que eu devo pontuar? Entendeu? Nem sempre. É o momento pra isso. É o momento pra fazer isso. A pessoa está aberta a isso. Então, mas aí quem constrói, destrói a pessoa, entendeu? Primeira análise é sua. Então, por exemplo, se eu vejo você errando, eu vou analisar. É momento de falar com o Rafa? O que pode acontecer se eu falar com ele? O que pode acontecer se eu não falar com ele? Esse é um primeiro filtro, né? Então, assim, nem todo momento você deve estar falando aquela coisa para aquela pessoa, sabe? Entendam isso. Sabe o que eu aprendi? Nunca dar feedback exatamente após a pessoa ter feito algo. Então, quando me pedem, por exemplo, eu vou a um show de um amigo meu, tá? Acabou o show, ele tá lá tirando foto ainda, batendo papo, ele vira pra mim e fala assim, cara, me fala, o que você achou? Eu aprendi a nunca dar feedback nesse momento. E principalmente se for negativo. O que eu falo? Mas qual é o momento que você escolhe? Vamos falar amanhã? Com tranquilidade? Boa! Essa é outra dica. Eu falo, cara, o erro, se você estiver envolvido emocionalmente, eu sugiro que você espere até no máximo o dia seguinte. O dia seguinte é bom. Então, ou seja, mas também não pode deixar passar muito tempo, porque senão não é feedback, é flashback. Tá? Feedback errou, falou. Acertou, falou. E aconteceu no máximo ontem, porque se a gente deixa muito tempo, o que acontece? A premissa número 1 é o seguinte, ninguém erra de propósito, hein, gente? Se eu errei, foi querendo acertar. A gente começou esse nosso bate-papo, você comentando de uns slides que você fazia lá, que você falou. Então, se você estava errando, foi de propósito? Não foi. Foi querendo acertar. Ninguém erra de propósito, principalmente no trabalho, que é um ambiente tão sensível. Então, se a pessoa errou, ela tinha uma intenção positiva com aquilo. Tá? Eu não posso deixar passar muito tempo, porque senão eu vou continuar errando.
Gente, chá de semancol não existe. A pessoa não vai ser abduzida e vai fazer o certo. Entendeu? Você precisa falar, você tem que pontuar para ela, tá? Então é no máximo o dia seguinte. Tá? Isso é uma coisa que eu aprendi. Quando é um feedback positivo, e aí que você achou, cara, falou, cara, isso foi genial, incrível, parabéns, demais. Se é uma coisa que eu sei, porque eu sei que de alguma forma, ela não precisa ouvir aquela, sabe, aquele negativo a hora, justamente porque algo me diz que ela vai jogar fora, saca? Aquilo não vai funcionar. O racional dela tá dormindo, saca? O emocional dela tá à flor da pele. Então eu faço assim, cara, putz, aí eu foco no que foi legal. Cara, puta energia, espetacular. Isso. Eu notei umas coisas que eu acho que vai melhorar muito mais. Isso, que vai potencializar. Pode ser amanhã, que agora eu tô com dor de cabeça, eu invento qualquer coisa. Pode. Aí amanhã eu falo, olha, então, tem umas coisas legais. Isso, vamos falar disso? Olha, isso aqui você falou que eu acho que não é legal, tal. E o que parece é que interessante, funciona, né? O que eu coloco também, não é só a gente pontuar, isso não foi legal. Ok, eu já sei que não é legal, mas o que eu tenho que fazer? Porque se eu soubesse, eu já teria feito. Então essa é uma sutileza muito importante, né? Você dá um descrever, outro caminho, né? O que é isso? Pode fazer assim, assado, descrever como eu poderia agir naquele momento. E o porquê eu não achei tão legal, né? Olha, eu vi uma pessoa que não se sentiu muito bem quando você falou isso. Então, olha, eu não me senti muito bem quando você falou aquela frase. Ou então, quando você fez isso, olha, a letra ficou muito pequena, não deu para enxergar onde eu tava. Tem algo legal que você pode fazer. É dar caminhos também, né? Porque... Não só dar porrada. E não só falar assim, não faça mais isso. Falar, ok, tá bom, eu sei que não é para fazer, mas o que é para fazer? Porque se eu soubesse, eu já teria feito. Né? Então, esse também tá num dos passos. Quero saber o seguinte, quem lê seu livro vai ser fera. Master. Gente, sabe o que é legal esse feedback. livro? Rafa, o livro tá indo super bem, tá? Você adquire em todas as livrarias deste país, tem todos os sites. E livro tá? é o investimento mais barato que você vai fazer na sua vida. Opa, é verdade. Né? Aquela frase que eu adoro. Se você acha o estudo caro, experimente a ignorância. Né? Então, e assim, eu escrevi esse livro vai ficar com você. Eu escrevi ele como um passo a passo mesmo, para você abrir e consultar, tá? Você também ele tem para Kindle, enfim. E aí foi didático mesmo. É o passo a passo, é uma ferramentinha, tá? Quem lê o meu livro? Esse é um livro que as pessoas têm usado para você dar o feedback para o seu chefe, para o chefe do chefe, para o seu colega, para o seu amigo, para sua esposa, namorado, namorada, filhos, com qualquer pessoa. Esse livro ele tem tá com uma gama de profissionais, de pessoas lendo o livro. Eu vejo mães comprando meu livro para falar com os filhos, para falar com o marido, para falar com a sogra. Isso que é super legal, porque eu tô falando de crítica, eu tô falando de um jeitinho de falar. Então eu ensino numa receita um jeito legal em que a probabilidade da pessoa construir com aquilo é gigantesca. Não é garantia. Porque quem constrói ou destrói é quem recebe, tá? Mas é uma grande possibilidade. Então, eu deixo com você, para você testar essa forma de falar a partir de agora com todo mundo. Dani, para ver os resultados. Olha, eu vou ler o livro, ele vai ficar na minha pilha, porque tem bastante. Tem uma dezena ainda lá na fila, mas quando eu terminar, eu vou te escrever. Vai me dar um feedback. Tá bom? E você também aí, que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, lê Quem quiser comprar seu livro, encontra onde? Também tem no meu site, danieladolago.com.br, tem na minha editora Integrário, qualquer outra livraria, tem Amazon, é fácil, né? Hoje em dia, Saraiva, põe no Google. Põe no Google, gente. Olha tá só, babado. não, e eu tô vendo que tem aqui... tem pitacos ou tem de vários profissionais. Né? Como é que chama? Os depoimentos. Depoimentos, né? O Cláudio Domanini, meu amigo. Tem Dalila Navarro, minha amiga. Tem do Marcelo Ortega, meu amigo. Do Carmelo. Só de mim que você não pediu. Tá vendo? Né? Agora eu vou em próximo. Tudo bem. No próximo. Ele tá me dando feedback, tá vendo, gente? Deixa, não falei nada, só deixei no ar. Só deixou no ar. Fica pro próximo. Dani, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Já te dou um feedback aqui verdadeiro. Foi um papo muito legal. Se você não ouviu ou assistiu aos outros Balcasts, assista, eles são muito legais. Fala da carreira dela, como que ela começou, como que ela mudou de caminho. Quando você fala sobre aquela mudança, para mim, vai ajudar muita gente.
assista, porque é um conteúdo que Legal. vai dar uma chacoalhada aí na sua mente. Dani, obrigada mais uma vez aí, foi 10. gravando outro, viu, gente? Foi um prazer, espero ter contribuído positivamente. pra te achar, eu já sei, é danieladolago.com.br. É isso? E Tem um nas monte de redes vídeos sociais dela também. no YouTube. Isso, tem. Se inscrevam lá. Nas redes sociais, o Instagram Daniela do Lago, no Facebook também, Treinamentos Daniela do Lago. Gostou desse Tá vídeo? tranquilo. Curta, compartilhe, Foi útil pra inscreva-se você? no canal. Compartilha, dê um feedback pra gente, eu vou adorar ler os feedbacks de todo mundo. Honesto, né? Claro, sempre. Nada de tapinha sempre, nas costas. Sempre, né? Quero só ver que vão falar com essa caneca do Jô aí. Ai, adoro, hein, gente? Olha que privilégio. Pra me achar nas redes sociais, você procura Rafael Baltresca, facinho, como se lê, é como se escreve. Isso. E no meu site, rafaelbaltresca.com.br. Quiser me levar pra palestra, a Dani, os dois juntos, é só chamar. Legal, a gente mesmo, vai, né? mesmo. Obrigado, Obrigada, Dani. viu? E, ó, Foi esse ótimo. aqui é o Balcast 50! É a somatória das nossas idades. Chegou pro 49 e ficou Agora até o pro Balcast 50, tá É vendo? 50 mesmo? Pronto, Balcast número Cheers, 50. Então, saúde. Saúde. Ó, que tenham mais 300 aí. O Luciano Pires já estava escalado para fazer os 50, agora vai ter que esperar Aí, mais Luciano, 10. aí, Luciano. Vai ficar para os 60. Galera, foi muito legal. Obrigado, Dani. Obrigada, Beijos, abraços. Nos vemos então daqui a algumas semanas, não sei quando, mas no próximo Balcast. Balcast. Falou, tchau.